entrar. Da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, vi o louvor dos nossos irmãos. Sol de sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Todos nós, primeiros cristãos. Oh, meu Deus, minha lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sol de sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Vamos todos, primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Glória, Senhor. Em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, glória, Senhor, aleluia. Desafinada, sim, mas o fogo ardendo no coração para louvar e adorar esse Deus maravilhoso. Se você está sentindo uma tristeza, uma angústia no coração, ou mesmo uma alegria, louvai a esse Deus maravilhoso. Louvai e agradecei, porque Ele deu a vida por nós.
uma vida eterna do seu lado. Então não importa se você não tem o dom do louvor, é desafinado, mas louve para Ele, porque Ele recebe. Aleluia. Fica com Deus. Eu vou compartilhar algo meu. Eu estou hoje voltando após 6 meses de licença no meu trabalho. Licença especial, não foi por saúde, foi a licença que nós temos direito. E quando faltava 30 dias para essa licença acabar, eu não queria mais voltar. Vou fazer 21 anos nessa profissão e eu não queria mais voltar. E 30 dias faltando, meu Deus, eu voltar, eu queria me aposentar para trabalhar só para Deus mesmo, fora. Mas chegou para mim, quando faltava cerca de 30 dias, chegou para mim um Reels, né? No meu Instagram, não foi que ninguém mandou, mas apareceu para mim. E nesse Reels um casal contava um testemunho onde o homem, né? O marido, ele disse que estava com tinha um emprego e estava com um outro trabalho dele, individual, que ele estava crescendo muito e não queria mais trabalhar. O trabalho dele, falou a Deus, falou a esposa e foi pedir demissão. Vou pedir demissão do meu trabalho e vou trabalhar nesse, né, que eu estou fazendo e vou estar muito bem. Mas a mulher, em silêncio, não disse nada a ele, foi orar ao Espírito Santo porque ela sentiu no coração que tinha alguma coisa que não deixava ela em paz. E ela orou ao Espírito Santo e disse: se não for da sua vontade, então que ele não saia. Se for, ele seja demitido, sem problema nenhum. E ela não disse nada a ele. Ele tentou pedir a demissão do trabalho, mas foi negado. Aí ele foi orar. Disse para ele: Deus, estava tudo tão bem no outro trabalho, eu queria sair desse e ele não crescia nesse trabalho. Aí o Espírito Santo falou a ele e disse: enquanto eu não fechar a porta que eu abri, você me honra. E essa palavra veio para mim, esse testemunho dele tocou muito meu coração, porque eu só orava a Deus para me aposentar, agilizar, falta pouco tempo, que eu estava querendo que agilizasse para eu me aposentar. E o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: você quer se aposentar, você tem 20. E o Espírito Santo disse a mim: bom, você quer se aposentar, você tem 20 anos nesse trabalho, tudo que você tem, bom ou ruim, pouco ou muito, foi desse trabalho. A casa, o carro, salário para se sustentar a família, pagar um plano de saúde, tudo foi dele, tudo foi graças a ele. Gostando dele ou não, sendo difícil ou não, mas e pra mim? O que você fez pra mim nesses 20 anos desse trabalho? Eu vou fazer 4 anos de evangélica agora em dezembro. Eu sempre fui uma pessoa honesta, honrada, temente ao Senhor, mas que eu entreguei realmente a minha vida totalmente e fui convertida, entendi, porque o Espírito Santo me explicou, né, na intimidade dentro do meu quarto, o que era o aceitar. Que quando chegava pessoas para me dizer: aceita Jesus para ser salva, eu não conseguia entender, porque eu já tinha um Deus, né, que era Ele. Mas quando eu recebi essa palavra, eu entendi que era aceitar uma placa de igreja, uma religião. Mas o Espírito Santo me explicou
próprio Espírito Santo me explicou, colocou no meu coração e me convenceu que não era uma igreja, não era uma placa. Então eu vou fazer 4 anos ainda. Tanto na minha profissão antes dessa, eu trabalhei 3 anos e pouco, e essa 20, sempre busquei fazer, né, correto, dedicar. Ninguém tem o que falar do meu serviço. Sempre vai ter, né, alguém que fale, porque a Jesus não agradou, imaginei, mas eu faço. Sempre busquei fazer o correto. Mas quando o Espírito Santo me cobrou, ele não me cobrou só os quase 4 anos de cristã, realmente serva do Senhor. Ele me cobrou os 20 anos. E aqueles 30 dias que faltava, comecei a sentir, antes de ver o Rios, que sentia muita angústia. Eu vou voltar, eu não quero. Mas quando eu assisti esse Rios, foi obra do Espírito Santo, né? Acalmou o meu coração. Aquilo veio com um bálsamo, porque assim, não, eu tenho pouco tempo para trabalhar, em nome de Jesus, mas nesse pouco tempo que falta, eu tenho que calçar o calçado do Evangelho, né? Que está lá em Efésios. A armadura espiritual só é completa com todos os itens que está lá. E um deles é levar o Evangelho. A gente leva o Evangelho não apenas pregando dentro de uma igreja com um microfone, mas a gente leva o Evangelho no nosso agir, quando a gente demonstra a todo mundo qual é o Deus que está dentro de mim. Tem o hino da harpa cristã, que é o 689, mas também ele é conhecido fora da igreja cristã, da igreja evangélica, que ele fala muito. Eu vivia isso, eu sempre vivi, mas hoje, como serva do Senhor, esse hino vem tocando muito mais, né? E a nossa igreja precisa do avivamento. Eu digo a nossa igreja, aqueles, né, que estão em busca da volta de Jesus. Esse hino fala, a letra dele é Espírito, Espírito, Espírito Santo do Senhor. Ele fala que, né, o meu agir, o meu pensar, o meu falar, tudo, em resumo, em tudo na minha vida, né, que seja direcionado pelo Espírito Santo. Chama a presença do Espírito Santo. Para mim, esse hino não fala só que é pra gente ser direcionada pelo Espírito Santo, mas que meu agir, meu falar, tudo tem a obra dele, porque como eu sou direcionada por ele, vai ser visto em mim. As pessoas, mesmo aqueles que ainda não aceitaram a Cristo, mesmo que eu não pegue, ele não veja falando em um microfone, eu não vou estar na igreja falando no microfone, mas eu no meu trabalho. Quem é Michele? Quem é aquela que se diz evangélica? Quem é o Cristo que ela segue? Realmente, o que ela acredita? Ela é o que ela... Quando não está na igreja, ela é aquilo que diz na igreja. Porque Cristo não é só dentro de uma igreja. Cristo é onde eu estiver, ele tem que estar em mim. Então essa cobrança que o Espírito Santo me fez foi uma cobrança, mas uma paz que ele me trouxe. Porque eu disse, não, peraí, eu quero sim me aposentar em nome de Jesus. Porque é um trabalho difícil, árduo, que nem todos conseguem essa vitória. Quando a gente entra nela, a gente conhece logo o ditado: 2 felicidades, uma quando entra, outra quando sai. Parece que a de sair é mais ainda, porque é mais difícil sair do que entrar. Mas a alegria de levar lá, não precisa, sim, quando tiver uma oportunidade de falar, mas no agir, nas reações
causadas depois de uma ação recebida. Como é que eu vou reagir? Isso vai fazer toda a diferença. Essa é a primeira vez, né, que eu faço uma postagem aqui nesse sentido, mas eu senti de Deus de compartilhar isso, porque tem muitos trabalhos, não é só o meu, tem muitos, e tem lugares que o serviço, tipo, o trabalho é mais fácil, mas o lugar é muito opressor, tem pessoas lá que são muito usadas. Então lembre-se disso, de que por mais pessoas que tenham sido usadas lá, qual é a sua missão aqui? Não é só dentro de um templo, é em todo lugar. Tente resgatar, lembrar que o seu inimigo não é a carne nem o sangue, mas sim quem está, né, querendo usar a carne e o sangue contra você e tirar você do seu foco, do seu caminho. Então fica na paz de Deus, que Deus abençoe o dia de todos nós.